Esse é o Garotas do programa. Não sai daí, que hoje o papo é picante e é fetiche. Fazendo a personagem, mas hoje o fetiche passa papo sério, né, velho? Claro. Dá pra Tem que ser se organizar, tem que se organizar. Ai, a nossa convidada super chique aqui, a Raquel, trouxe todos esses apetrechos que eu tô levando pra casa, inclusive. Hoje a noite promete. Quentíssima. E pelo amor de Deus, eu fui pro Google hoje saber o que é BDSM. Tá. Geralmente as pessoas conhecem, né, como sadomasoquismo, né? Que foi um termo também já bastante usado entre as pessoas que praticam. Mas aí ele ganhou um pouco mais de complexidade. Eu vou botar óculos pra ficar sexy, que nem tu usa. Aí ele ganhou um pouquinho mais de complexidade e aí ele virou esse BDSM, que é um acrônimo, né? O que é acrônimo? Ele se divide em 3 partes. BD, que é bondage e disciplina. Bondage é geralmente quem lida com cordas, né? Tá, aquela coisa penduradinha, assim. Cordas e Adoro. não só, é todo um jogo de restrições, né? Ah. Então você pode enrolar a pessoa com várias coisas pra restringir movimento, restringir Adoro, respiração, tá. a venda, né? Ai, Sabe? adoro. A venda é o mais, né? É o que todo mundo usa, né? Amiga me contou que é ótimo esse negócio da venda. Pois é, mordaça, restringiu a fala, né? Fez um joguinho ali de um pouquinho de asfixia, que tem que tomar cuidado, né? Porque Devagar e sempre, gente. tem um limite muito tênue ali, mas tem que comunicar bastante, tá? Isso é o bondage e a disciplina, né? É esse jogo de restrições para disciplinar uma pessoa. Aí tem o DS, que é o talvez mais falado, né? Mais conhecido, que é dominação e submissão. Tá, mas aí vamos fazer um parênteses aqui. Parênteses. Tu te denomina dominadora E sádica, né? Traduz, Aí eu vou- amiga. Tá. Tu eu bate, apanha, bate, faz tudo ao mesmo tempo. Não, isso não. Não, Prata. Existem né? pessoas, existem pessoas. Eu vou terminar de explicar a sigla, aí eu volto em como que eu me Aqui a gente é vejo ansiosa, perante- É, nervosa. Eu quero Amiga, eu quero me classificar. A gente quer dar todos os buracos ao mesmo tempo, aí não dá. Onde é que Vamos lá. eu entro? Vamos de novo. Tá, então a dominação e a submissão, né, que envolvem esse jogo mais de poder, de dar ordens, mas que ele pode se manifestar de várias maneiras. A gente fala que é um jogo, né, que a pessoa exerce o papel da submissão e uma outra pessoa exerce o papel da dominação, tá? E aí existe uma terceira possibilidade, que é a do sadismo e o masoquismo. Embora ele seja uma parte separada, geralmente as pessoas confundem muito. Mas é uma coisa mais calcada na dor, nos jogos de dor e nas provocações, que são um pouco diferentes também. Porque sempre tem uma coisa ali pra tensionar, pra dar uma pimentinha ali pro jogo. Vamos botar até uma pimentinha aqui em cima pra Tá. lembrar que esse papo Bota aqui tudo, não amiga, é... Bota tudo. Fala sério, velho. E aí, dentro disso, tem as pessoas que exercem o papel de top. Top é a pessoa que é ativa da situação, a pessoa que tem Que o bate. controle. É a que manda. Eu tô louca pra bater, eu tô louca pra Sadismo bater. masoquista, você é sádica. Ó, tá se manifestando Já como me achei. sádica. Já me achei na putaria. Classificou. Ou pode ser dominadora também. Enfim, Aí eu aí as sou pessoas um que anjo. são top são as que têm o controle dessa situação. Seja a pessoa que amarra, a pessoa que restringe a outra. Não precisa envolver dor, né? Mas sempre tem autoridade. E tem uma autoridade que é vertical. Essa pessoa, ela tá no controle da situação, ela tá mandando na situação. E tem uma pessoa que a gente chama de bottom, que é a pessoa passiva da situação. Não é passiva porque ela vai ficar inerte. É passiva porque ela tá sendo controlada, entregando o poder dela pra outra ter o controle disso. É um jogo de entrega de poder. A coisa mais importante que tem, eu acho, dentro do BDSM é a comunicação, a conversa, né? Porque quando a gente fala consentimento, fala o que é isso? Fala assim, ah tá, eu quero. Tá, mas o Mas que isso é meio que broxante, é? né? Como Porque aí que vai é? ali. Ai, tá no meio do bagulho. Sim, isso sim! Foi longe. Eu pensei, isso eu não pensei, peraí. Deixa eu ver se eu quero, para aí! Tá no meio do jogo. Ai, não, gente, não. para aí, né? Isso tudo conversado muito antes, né? Até pra manter a graça do jogo. Tem gente que Claro. gosta de ter medo. Sim. Como é que vai ter medo se você tá lá falando, não, mas assim eu não quero,
né? Cadê o poder? Foi pro espaço. Mas esse negócio da sensação, porque o poder, ele também gera... Uma amiga me contou. Sempre, sempre! Uma amiga me contou, A amiga né? da amiga. A amiga da amiga dela fez uma coisa... Que é essa coisa do vendar e daqui a pouco não... E aí não tá enxergando o que o outro tá fazendo e tal. Que muitas vezes... Tu aciona outros sentidos no teu corpo que são muito interessantes, né? Tu começa a sentir cheiro como se a pessoa estivesse fazendo uma coisa e ela não estava. Né? Depois, conversando sobre o tema, a amiga perguntou, claro. Ah, claro. Mas, claro. assim, não tinha uma outra coisa que gerasse cheiro. Não entendi. Mas entendi. sim, né? Que doido, a amiga né? sentiu o cheiro. Essa amiga é... Só uma pergunta, bem ignorante, nesse momento pode ser. No final tem sexo, né? Depende. Ah, Não, pode. Então é tão ignorante. Pegadinha do E malandro. até depende o que você entende por sexo. É, Amiga, tchaca-tchaca na buchaca. Prazer sexual, Não, né? Né? Do que é prazer sexual, porque durante todo o envolvimento pode estar rolando um prazer. Não, tem várias Intenção formas. Não, sexual. entendi. Algumas Não, é que pessoas- sexo, aí, deixa eu... Vai, ignorante, professora, né? amiga da Não, amiga. É a amiga da amiga. Amiga da amiga. Que não necessariamente seja a introdução, né? Porque Ai, tu sim, pode claro, ter... não, sim. Tem, inclusive, contratos que se faz sem sexo, sem introduzir. Eu não vou... o sexo convencional não vai rolar. Vai rolar Não, o isso é momento uma da dor, curiosidade, da porque sempre que a dominação. gente fala sobre esse tema, pode ser ignorância da minha parte, eu nunca se tem algo falando sobre o sexo penetração, se for o caso, Sim. né? Não se chega nisso. Claro, o prazer tá muito antes disso, né? Mas, enfim, por era uma exemplo, curiosidade. pode ser usado um plug, que ele é penetrativo também, Tá. né? Mas ele não é essa penetração que a gente chama. A gente fala assim, Aquela da tua... aquele ali é o plug. Tu usa esse aqui, se não der, tu usa esse. Se a pessoa tá lá no bem bom, tá gostando e de repente dá uma cãibra. Ai, papai. E a pessoa não percebeu, como é que faz? E existe uma palavra que é combinada, que a gente chama de palavra de segurança. Ou, né, lá do inglês, safe word. Então é uma palavra que antes de começar as coisas... Fudeu, amigo! Não pode, nem Não. piedade. Por favor, para. Que daí Essas um coisas gatilho, piedade é gatilhado, que mais? Não, aí faz parte do graça às vezes, né? Tem que ser uma coisa bem- Isso é interessante, vou guardar. tipo, Tem que ser o quê? Piedade. Não pede, não pede. Não, pede. não, piedade é coisa da uma intencionada. pode Gostei. intensificar, né? Amiga, ó, te apluma, te organiza. Tem que ser tipo Tem que ser abacate. abacate. Abacate, tá? Laranja, né? Falar em laranja, eu lembrei que saiu um assunto fetiche, né? O Recentemente. carnaval, na mídia. ele foi rodeado desse tema. Ah, o O Golden Shower. Golden né? Shower. Saiu aí, eu lembrei Que o nosso ilustre, golden, que não é nada laranja, ilustre. assim, cores assim, sabe? Na verdade, retomando para quem não assistiu, o dito presidente da República publicou como se o nosso carnaval no Brasil fosse um vídeo que aconteceu no carnaval num bloco, onde um homem fazia xixi na cabeça de um outro homem e ele tuitou isso para o mundo inteiro ver como se o carnaval no Brasil fosse isso. Esse vídeo gerou uma série de debates, além da inadequação do presidente, também um completo desconhecimento do que é o nosso carnaval e uma discussão sobre fetiche, né? Porque muitas pessoas souberam, por um viés errado, mas muitas pessoas souberam que essa forma também esse ato também é um fetiche a partir desse vídeo. A partir dessa fala. E que é a coisa do fetiche e desse universo surgindo novamente como uma coisa suja. Sim. Como uma coisa... Submundo, né? Submundo, como uma a coisa periferia. doente, Inadequada. uma coisa inadequada, uma coisa É que na não verdade deve até a ser feita, colocação que dele denigre algo, enquanto né? carnaval é nisso, assim, né? Era Que é algo que tem inadequação. que ser banido, que não tem nada a ver, já relacionando também com a questão Relacionando do com isso, fetiche. porque só que aí o que deu a conotação que é algo que não deve existir é justamente a prática, né? Então, a perversidade no sentido patológico da prática estava presente ali na fala, né? Então, esse viés, ele surgiu, ele predominou por muito tempo, né? As pessoas às vezes têm curiosidade, mas às vezes elas falam, não, isso aqui é legal, mas isso aqui eu acho já doença. E não é por aí, existem muitos tipos
né, de fetiches, inclusive pessoas que gostam de golden shower. E que pode ser ou não dentro do BDSM. Mas eu acho, Paola, que fica nesse submundo de doença porque é o sexo, e o sexo com prazer. Não sei, né? Daqui a pouco eu fico pensando nisso, né? Porque o sexo, ele sempre foi entendido nessa sociedade, né? Falando um pouco mesmo do presidente, nessa linha de raciocínio do presidente, como uma coisa para reprodução, né? Que a mulher está única e exclusivamente para isso, né? E aí, dentro do fetiche e outras práticas, tem o prazer. Tu tem prazer sobre aquilo, não só sobre o ato sexual, entre outras coisas. Então, eu acho que deve ficar um pouco nesse submundo, como outras tantas coisas que envolvem a mulher, entre outras práticas também, porque tem o prazer. Muito mais do que uma repressão, não é? Eu acho que não se trata de repressão, mas eu acho que trata-se das pessoas falarem para condenarem aquilo, para explicar o quanto não pode ser feito, o quanto isso é uma coisa ruim. E eu acho que é importante falar que a gente está falando de sexo entre adultos consentido, né? Sim. Não estamos misturando aqui outras coisas. Estamos falando de uma coisa bem delimitada, que é sexo consentido entre adultos. Então não tem por que realmente patologizar, tratar como criminoso ou como doente. É importante, assim, a gente pensar um pouco sobre o lado da mulher submissa e essa relação do feminismo, por exemplo, de uma discussão que na sociedade a gente vem tentando buscar esse espaço da mulher. E como se dá essa relação da submissão no sexo e esse, imagino que deve ser um contraditório, né? Muitas vezes devem te questionar sobre isso. Sobre uma mulher feminista, e acho que tu te considera uma mulher feminista. Sim. Tu é dominadora, mas... Domino tanto homens quanto mulheres. E imagino Né? que tenha outras amigas que talvez tenham prazer com a submissão, né? Sim. Isso aí é historicamente... É louca. Um motivo. Só pra deixar registrado. O feminismo vem... uma parte do feminismo tem condenado o BDSM. E uma outra parte do feminismo vem argumentando que essa condenação se alinha muito a motivos que estão próximos de um conservadorismo, né? Sim. Porque o que isso está esbarrando, primeiramente? A liberdade e a autonomia sobre o próprio corpo. Sobre o que vai decidir sobre o próprio corpo, né? E aí, quando você define o que o outro deve ou não deve fazer, você está invadindo uma escolha, né? Mas eu não estou falando somente numa escolha que é pessoal, individual, mas uma escolha que no BDSM está articulada com N fatores ali que possibilitam a ele existir. Então, a mulher se declarar submissa envolve um autoconhecimento muito grande e, principalmente, tem que partir da vontade dela, né? Partindo da vontade dela, ela vai se autoconhecer, ela vai negociar, ela vai explorar o próprio corpo e o próprio prazer dentro desse universo, né? Não importa se ela está entregando isso para um homem, isso tem todo um contexto ali, Mas se o prazer dela for com um homem, né? Porque pode ser com uma mulher pode também. ser com uma mulher, mas eu tô falando porque geralmente se fala de uma diferença de poder, né? Uma assimetria de poder que é anterior, mas que ali, para existir essa negociação, ela vai ser num primeiro momento igualada. Porque tu tá cumprindo com um papel no jogo, né? Então, embora esse papel seja submisso, tu tá atuando e tá permitindo que ele ocorra, né? Tu tá atuando ativamente naquela cena, eu imagino. É o que eu falei lá no início, a entrega de poder. Se você não tem poder, é bastante comum existir algo que a gente chama como cuckold. O que é o cuckold? É uma pessoa que ela vai entrar na lógica da humilhação, né? Então, uma mulher que vai ficar com outro cara humilhando, o outro vai só assistir e ela vai humilhar aquele que tá assistindo. Você não tem capacidade de fazer o que esse tá fazendo comigo. Aprende, ridículo! Olha de perto, pega pelo Aprende! Olha de pertinho, Aprende! ali, Gostei disso aí, aprende. amiga. Então, isso é um fetiche. Ai, gente! Existe no BDSM. Então, não é só, né? Existem os dois lados ali, o lado da... Ai, só um pouquinho, Zé, tô calor. Mas a pessoa, assim, ela tem maneiras de experimentar, né, antes, mas e aos poucos, né, e aos poucos. Bate nas costas, não tem problema, não vai pegar nenhum órgão. Aqui não, gente, aqui não, aqui tem órgão. Pode atingir, você bateu com força, bateu desajeitado, resolveu... Vai parar, claro. A pessoa vai matar a pessoa. Não vai HPS amarrar não, no né? pescoço, gente. HPS vai não. fazer, sei lá, ai não, porque eu gosto desse barato que me dá ficar sem ar. Vai aos pouquinhos, dá um sinal pra pessoa. Combina um sinal com a pessoa a hora que você tá, né? Então, tudo tem que ter
muita noção, muita consciência que você tá se envolvendo em práticas que envolvem riscos sérios, tá? Então é muita responsabilidade também, sabe? A gente fala brincando e tudo mais, mas a gente tem muita consciência da responsabilidade que tá envolvida em fazer tudo isso. Gente, tá uma delícia esse programa, mas nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar para ter prazer, né? Afinal de contas, a gente trouxe todos esses equipamentos aqui para fazer alguma coisa hoje. Não foi à toa. Ali a Iris já tá assim, ó, organizada. Vai, Iris, tu disse que ia... Que momento, hein? O Tigre não tava bombando. Gente, assim começou a temporada 2019 do Garotas do Programa. É puro prazer. Curte a nossa página, porque senão tu vai te ferrar. Bem, gente, valeu. Obrigada, amada. Prazer. Sempre um E prazer. assim,